Pessoal, já estou com o Dr. Ricardo Perse, infectologista. Sempre que nós temos um caso sério, né? Como a febre amarela, por exemplo, que é o assunto do momento. Se alguém está pensando em ir para São Paulo, fala assim, ó, por favor, já vem vacinado. Não vem se vacinar, você vai pegar a febre amarela. Então, Dr. Ricardo Perse, como infectologista, sempre que eu preciso dele, eu venho procurá-lo, né? Porque é a melhor pessoa que tem para explicar sobre essas coisas. E agora vamos saber, então, direitinho o que está acontecendo, se o macaco é a transmissão da febre amarela, coitadinho, não é, estão culpando ele, inocente, tá, tudo bem? Tudo bem, coitado do macaco, alguém sempre tem que levar o pato, né? E eu, coitado do macaquinho que está assim. Mas a febre amarela ela tem uma característica muito interessante. Nós temos a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. É a mesma doença, é o mesmo vírus com dois reservatórios diferentes e dois vetores diferentes. A febre amarela silvestre, essa é uma febre amarela que acontece nas matas. O macaco é o reservatório, o pernilonguinho, que é também parente do Aedes, que é o Hemagogos e o Sabetes, pica o macaco e pica o macaco. Quer dizer, é um ciclo silvestre. O homem adentrando na mata, ele adquire a forma silvestre. A forma urbana está erradicada no Brasil desde 1942. Mas o que é essa febre? O que é a forma urbana? A forma urbana nada mais é do que o macaquinho que chegou perto ou que nós adentramos na mata e o homem adquiriu o vírus. E agora o Aedes aegypti. O mesmo da dengue, o mesmo do chikungunya, o mesmo do zika e da febre amarela. É o mesmo pernilongo. Pica o homem contaminado e passa para o outro homem. Então a diferença basicamente é essa. Na urbana erradicada, homem, Aedes. Na febre amarela silvestre, hemagogo, sabetes, macaco, macaco. O homem entra por acaso. Então qual é a grande preocupação que se tem? Bom, os casos todos relatados até agora são casos de febre amarela silvestre. Homem se adentrando próximo à região de macaco contaminado e trazendo para dentro. O grande questionamento é, nós temos o Aedes, nós temos pessoas contaminadas. Podemos ter um surto de febre amarela urbano? Sim. Por isso a vacinação e áreas que já têm casos. O maior, o Brasil hoje está com 545 casos de febre amarela no Brasil. Isso é o dado de ontem, do dia 21/2. Isso dos últimos meses agora. Isso é que dos últimos meses. A última semana epidemiológica, dado do Ministério da Saúde, gente, que saiu, isso, dia 21/2, que saiu com 164 óbitos. Então, quanto? 164 óbitos por febre amarela. Todos são febre amarela silvestre. Mas nós temos o Aedes em toda a região do Brasil. Então sim, é uma doença preocupante? Claro que é. Principalmente agora, período pós-chuva, onde o pernilongo teve a sua reprodução, vai reproduzir, vai ovipor, os ovinhos vão eclodir, vão surgir novos pernilongos, então nós temos que nos preocupar sim. Como é que a gente se cuida? Essa é a grande coisa que a gente vê no Brasil. Veja como o Brasil é interessante, né? Em 1903, a revolta das vacinas que aconteceu no Brasil foi justamente para o desenvolvimento da vacina contra a febre amarela. Foi quando se começou a erradicar a febre amarela urbana no Brasil. Através da vacinação, Oswaldo Cruz se empenhou muito, Emílio Ribas se empenhou muito, foram muito marginalizados pela população, houve uma revolta, erradicamos. Então erradicou até 1942, foi o último caso que teve, conseguiu acabar. Vem de 1903, da época do Oswaldo Cruz, essa erradicação. É lógico que é um tempo longo, pernilongo. Então o que acontece? A partir daí, a vacina começou em 1937 a ser produzida de grande escala no Brasil, no próprio Instituto Oswaldo Cruz. E a partir do momento que conseguimos controlar o surto urbano da febre amarela, o bom brasileiro relaxou. Quer dizer, a gente tinha que tomar vacina de 10 em 10 anos, o Brasil era dividido em 3 áreas, uma área endêmica, que é a área onde existe mata, para nós aqui, Paraguai, Mato Grosso do Sul, somos uma área perto, uma área vermelha, uma área pré-endêmica, amarela, preocupante, onde nós fazíamos parte, e uma área verde que não tinha mais a febre amarela e não tinha que se preocupar. O que aconteceu de 2008 para cá é que essas áreas mudaram. Hoje o Brasil inteiro é uma área de risco. Esse é o grande problema. E tivemos casos em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, onde não existia febre amarela, sempre a silvestre, mas não existia essa febre amarela. E essa foi a grande preocupação. Descuido governamental na produção de vacinas, que nós estamos sofrendo hoje, a falta de produção da vacina, e campanhas para vacinação. E hoje todo mundo fica desesperado.
Então, hoje, para você prevenir, é a vacina. É a vacina. Como é que nós prevenimos o Aedes? É a mesma coisa da dengue e da dengue, do chikungunya. Como que nós vamos prevenir? Não, a gente não consegue prevenir. Houve uma diminuição dos surtos nos últimos anos, mas o pernilongo está aí, cheio de pernilongo. Se nós somos muito. Se nós somos ver o índice Lira de Moarama, nós tínhamos até o ano retrasado 1%. Aceitável. Tem lugares em Moarama que tem 20% de índice Lira. Quer dizer, é a quantidade de larvas de pernilongo por casas. Esse é o índice Lira. Aceitável para a Organização Mundial de Saúde até 1%. Nós temos áreas em Moarama que tem 14%, 15%, 20%. Quer dizer, surto iminente? Sim. Qual é o outro agravante? Tanto para a febre amarela como para as outras doenças transmitidas pelo Aedes. O Aedes, uma vez contaminado, a fêmea, que é a única que suga o sangue do homem, ela vai ovipor ovos já contaminados pelo vírus. Isso acontece na dengue, isso acontece possivelmente no chikungunya, possivelmente no zika e acontece na febre amarela. Quer dizer, uma vez uma fêmea contaminada, ela vai gerar filhos já contaminados. Não vou precisar o ciclo a pernilongo picar um homem contaminado, esperar um período de 7 a 10 dias, picar outra pessoa para passar. Esse é o grande problema e isso é o que a gente se preocupa em termos epidemiológicos e de saúde pública de um surto iminente. Imagina se a gente caracterizar que houve uma febre amarela urbana, quer dizer, um homem que contaminou um pernilongo Aedes e esse pernilongo Aedes contaminou outra pessoa. Como é que vai ficar a coisa? Sabe, doutor Ricardo, às vezes eu paro para pensar e falo assim, misericórdia. Tempo atrás a gente não ouvia falar essas coisas assim. Tinha os borrachudos, que você ia no sítio, lá os borrachudos te mordiam. Pernilongo eu nem lembro. Sério mesmo. Hoje está tão feio esse negócio de pernilongo, mas tá horrível que você está dentro da sua casa, está lá jantando de calça jeans e eles picam por cima. Olha, como disse o Aricídio, eles se aperfeiçoaram. E é isso mesmo que é interessante. O Aedes está mudando a sua característica. Nós temos basicamente 3 grupos de pernilongos que pentelham a gente, perturbam a gente. É o Culex, que é o pernilongo doméstico, aquele que vai à noite, que é o maior perturbador do sono. O Aedes, que é aquele que tem um hábito mais diurno, finalzinho da tarde, começo da manhã. E tem o Anopheles, que a gente tem só menos de 1% na região, que transmite a malária. Então, muito pouco, sem grande problema. Mas o Aedes, que é importante, o que acontece? Ele está mudando a característica. Ele está deixando de picar no período matutino, diurno, passando para a noite. E fora a resistência aos repelentes, fora a resistência aos inseticidas. Eles estão gerando células, filhos já resistentes. É claro, ele quer perpetuar a espécie dele. É para isso que a fêmea suga o sangue da gente, para que ela possa ovipor, para ocorrer toda a perpetuação da espécie. E ele vai achar um método para tentar combater tudo isso. E é isso mesmo que você falou. Nós estamos vendo que estão cada vez mais resistentes, cada vez mais difícil de controlar e eles estão no meio ambiente. Às vezes na minha casa está limpa, mas a casa do vizinho não está limpa. Lá não tem ninguém, tem na minha casa, eles vão para mim e vão pegar e vão transmitir as doenças para a gente. Gente, ai, dá medo. É vacina então. Vacina. Agora, essa vacina para febre amarela, eu fico imunizada para qualquer tipo de mosquitinho? Não. O problema é assim, a imunização é específica. Então, houve aquela blá, 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 e vamos fazer a vacina para dengue, vamos ver o que acontece, vamos começar a vacinar. Então mostrou que a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns tipos de vacina. A vacina da dengue que foi utilizada no Brasil é uma vacina que não deve ser utilizada quando a pessoa não teve dengue, então ela tem algumas alterações imunológicas. Então é um tipo. A vacina para febre amarela é específica para febre amarela. Tanto faz a febre amarela urbana como a silvestre, que é o mesmo vírus, é o mesmo ciclo, imunizado. E segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 3 anos os trabalhos deles mostram que a imunização é definitiva. Antigamente a gente tinha que vacinar de 10 em 10 anos, né? Mas hoje já está caracterizado que a imunização é definitiva e você está protegido definitivamente. A dose fracionada, que é um questionamento muito grande. Alguns cientistas questionam, o índice de proteção é um índice menor do que o índice da dose única, porém é um índice ainda aceitável, mas não é o ideal, né? E a gente sabe que infelizmente aconteceu isso porque houve uma falta de vacina. Existe uma falta de vacina em áreas principalmente onde nós estamos tendo os casos de febre amarela. Então, é vacina específica para doença específica. Eu não sei se o senhor chegou a assistir ou ver até um comentário quando começou esse surto da febre amarela lá em São Paulo, que uma criança
um bebê vacinou também e faleceu? Toda a vacina tem índice de complicação. O índice de complicação das vacinas, um vírus vivo atenuado, que é o caso da febre amarela, se pega o vírus, uma cepa menos infectante, menos brava, vamos imaginar assim, e faz a vacina a partir daí. Então é vírus, você toma uma vacina de vírus. É diferente, por exemplo, de uma vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B é engenharia genética, não tem nada a ver com vírus. É diferente do tétano, é o toxoide, um composto dele. Então existem vários tipos. A vacina com vírus vivo atenuado, você está tomando vírus. Vírus, como o próprio nome diz, vivo, porém atenuado, quietinho, sem dar doença. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, ela teve uma doencinha pela vacina. Sim, além da febre, além de algum dor muscular, cefaleia, pode acontecer em cerca de 1 para cada 40 mil, 60 mil doses aplicadas, né? Segundo alguns até 100 mil doses aplicadas, acontecer de ter manifestações semelhantes à febre amarela. A vacina da febre amarela é só lá em São Paulo? Não, hoje, até no último manifestação do Ministério da Saúde, a tendência é que se vacine o Brasil inteiro. É o que tem que fazer. Porque se nós pegarmos o mapa de 2008 para o mapa para hoje, de 10 anos, o Brasil inteiro passou para a área de risco. Existem as áreas de maior risco, onde estão ocorrendo surtos, e as áreas de menor risco. Porém, nós somos a área de risco o Brasil inteiro. Então, há uma tendência do Ministério da Saúde a vacinar o Brasil inteiro. Porém, quando, como e com que dinheiro? Eis a questão. Ponto de interrogação. Quanto tempo eu fui imunizada? Definitiva. Atualmente, pelos estudos da Organização Mundial de Saúde, é definitivo. Acreditava-se que de 10 em 10 anos a gente precisava revacinar, tanto que as carteiras internacionais de vacina exigiam a vacinação de 10 anos. A Organização Mundial de Saúde, a partir de 2018, está mudando essa normativa para ter uma carteirinha com registro. Você pode tirar a carteira internacional de vacina. Agora, é muito bom lembrar que nós temos que guardar a carteirinha de vacina. Porque é muito fácil a gente perder a carteirinha ou não termos a carteirinha de vacina. Quando criança ninguém tem, sem dúvida nenhuma. Isso que eu ia falar, nós não temos, um pouquinho mais velho não temos. As crianças nós temos que guardar. Porque até um colega ligou para mim várias vezes, olha, já tomei 3 vezes, mas eu não tenho nenhum registro. O que eu faço? Você tem que vacinar de novo. Porque você vai viajar para o exterior, não adianta. Não faz mal. Tá? Mas o ideal é que a gente tenha uma única dose. É um documento e a gente tem que pensar epidemiologicamente, né? Se a gente com uma dose a gente consegue fazer o controle, eu deixo a minha segunda dose, entre aspas, para alguém que não vacinou ainda. Isso é verdade, bem lembrado, né? Por isso a importância da carteirinha. Você provou que você vacinou, porque se você não ter carteirinha, vai ter que vacinar, às vezes já pegou aquela dose que era para uma outra pessoa, né? Eu vou deixar você à vontade, doutor, para deixar aquele recado legal aí para todas as pessoas que acompanham o programa Nossa Casa. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do Cianorte, né, que entra, claro, TV Caiuá, canal 32, a todos vocês da programação, um grande abraço para vocês. É interessante que nós ficamos muito assustados, né, com pestes, com vermes, com pernilongos, mas isso é nada mais do que um sinal dos finais dos tempos, é um sinal dos finais dos tempos, porque a gente no final do tempo, a palavra de Deus diz que vão existir pestes e muito pior do que isso, muito pior. Então eu creio que nós estamos nos preparando para as doenças que estão se reemergendo, voltando, são as doenças chamadas de retorno. Para quê? Porque coisa pior vai vir pela frente. Então se nós não estivermos firmes num ser que é Deus, nós vamos sofrer muito mais. E é bíblico, viu, gente? E é bíblico. Isso mesmo. Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas o dia está tão curtinho. O Senhor abreviou o tempo para os seus filhos não sofrerem tanto. Justamente. E a gente tem que cuidar. Vacinar, muito importante. Cuidar com o pernilongo doméstico, muito importante. Com o Aedes dentro de casa, muito importante. Trocar o aparelhinho de casa que você tem na tomadinha. Troca a pastilha por marcas diferentes continuamente. Isso não afeta a saúde? Não afeta. Eles têm a quantidade mínima de toxicidade. Então pode usar normal. Veja a faixa, são faixas amarelas e faixas vermelhas. As vermelhas são mais tóxicas, as amarelas são médias e as azuis liberadas. Então não tem problema, pode-se usar sem problema nenhum, só é vendido as faixas que são aceitáveis. E é importante a troca porque o pernilongo está criando resistência. Então eu preciso trocar essas pastilhas para que haja uma eficiência. Lembrar que eles são somente repelentes. Eles repelem o inseto, eles não são inseticidas. Então eu preciso ter num quarto, no outro e no outro. Senão ele sai daqui e vai pegar o meu filho no outro quarto. Fiquei muito preocupada.
Sério mesmo, mas é caso de preocupação mesmo, hein? É caso de preocupação. Daí você começa a pensar nos seus filhos, você começa a pensar nos seus netos, né? Que eu tenho 2 netas. Então, já veio um monte de coisa na tua cabeça. Então, cuidar. Então, febre amarela, tem vacina, vamos vacinar. Aqui no posto central onde nós estamos, a vacina está acontecendo aqui e quando acontece? Isso, tem a vacinação aqui embaixo também, é só passar e conversar, tem os dias específicos das vacinas também, né? Mas estava tendo dose para todo mundo, tá? Então é bem importante vacinar sim. Veja sua carteirinha, se já tomou, guarda essa carteirinha, não precisa tomar novamente. Se não tomou, não tem a carteirinha, tem a dúvida, vem tomar. Que Jesus te abençoe grandemente. Foi muito gostoso poder conversar com o Dr. Ricardo, nosso amigo já de longa data, e sempre presta também a dar explicações, né, nesta área. Ele é formado em infectologia, né? E então ele sempre é um grande estudioso, né, nesta área e sempre bem informado. Então, eu vou voltar com o Dr. Ricardo Percy assim que der. Quero mandar um abraço para a Thalita na prefeitura. Um abraço, Thalita. Assim que der, porque nós temos um outro assunto muito bacana para tratar com o Dr. Ricardo também, que para mim, a hora que ele falou, foi uma grande novidade e fiquei muito feliz em saber. Então nós vamos deixar esse assunto para outro dia. Estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos nós.